saber o que houve de errado e o meu eu foi crer. Bom, gente, voltamos agora com o terceiro bloco do programa Conexão Empreendedora, discutindo um tema super bacana, que é o nosso tema Santa Catarina, destino cervejeiro do Brasil. Nesse bloco, voltamos aqui com o Valdir, presidente da Santur, com a Rose, do Conselho Estadual de Turismo, e com o Géser, da operadora Casa Verde, para falar de mercado, falar de produto, né, de desenvolvimento econômico de Santa Catarina, como integrar, né, uma cervejaria, que é uma indústria, com a hotelaria, Rose, você que é do setor hoteleiro, como integrar, Valdir, o poder público junto com a sociedade civil, e esse projeto nos mostra realmente uma grande integração do poder público com as entidades empresariais, lideradas pela FAMPESC, as empresas. Géser, como fazer a empresa, que é a indústria, né, a indústria cervejeira é uma indústria, então o mindset do empreendedor é de indústria, de produção, o turismo é serviço, é bem receber. Como fazer, então, essa conexão, né, de um mindset de indústria para trazê-lo para o turismo, para bem receber? Então, os desafios são muitos. E como que a gente consegue fazer isso? Então, eu começo esse bloco com a Rose primeiro, para falar um pouquinho dessa questão da integração da hotelaria com o trade turístico, com as cervejarias. Rose, os desafios. Avançamos, podemos avançar mais? Temos um produto em consolidação em Santa Catarina? Sim, temos. O trabalho vem sendo feito de base, né, que é um trabalho mais demorado, de sensibilizar tanto a cervejaria quanto o hoteleiro de que ele tenha na sua geladeira cervejas artesanais. Esse é o passo, e a gente começa a conquistar esse mercado aos pequenos passos, mas já tendo. E com isso a gente atinge o objetivo de integrar toda a região, né? A gente tem trabalhado muito com o Géser, das 12 regiões turísticas, porque em todas as 12 regiões turísticas do estado de Santa Catarina tem. Só precisa ainda afinar, porque são dois mercados conhecidos, né? O hoteleiro fica com receio de adquirir uma cerveja com um custo um pouco mais alto, e o cervejeiro tem um pouco de dificuldade de deixar incomodato para fazer uma primeira. Então, é nesse alinhamento que a gente tem trabalhado com o sindicato de hotéis, com o Conventions Bureaus, com todo o trade como um todo, secretarias de turismo das cidades, para que a gente alinhe, porque esse é o diferencial. Meu sonho é ver todos os hotéis de Santa Catarina no seu frigobar ou na sua geladeira, na recepção, tendo orgulho de ter a cerveja catarinense ali para servir. E veja a importância desse tema. Eu recentemente acompanhava uma palestra do Juliano, que foi um dos fundadores da Eisenbahn, e ele dizia isso, que uma das negociações que ele fez e que valorizou o negócio dele, das palavras dele, é que essa pessoa com quem ele estava negociando ficou no hotel em Blumenau e tinha uma Eisenbahn no frigobar do hotel. Então, são várias nuances, né, que a gente precisa aprender e conectar realmente, né, o trade com as cervejarias. O Valdir também lembrou a gastronomia, né? Hoje a gente tem dificuldade até de restaurantes de harmonizarem. Eu digo, gente, dá para fazer tanta coisa, eu que adoro cozinha, gosto de cerveja, então dá para juntar as duas coisas, de fazer harmonização. Então, nós temos trabalhado nesse ponto também de conseguir, quem serve com a comida no roteiro cervejeiro, ter também essa harmonização, que é importante, porque um gosta de uma cerveja do outro, mas ele tem que saber com o que combina. Então dá para fazer um belo produto turístico se a gente começar a fazer festivais de cerveja alinhados com gastronomia, para fazer essa harmonização, que eu acho fantástica, que você tem com a uva, tem com outras coisas, e com as cervejas tem. A gente está tendo um pouco de dificuldade, alguns já despertaram para isso, mas é um mercado que seria assim enriquecedor para a nossa cerveja catarinense. Valdir, o estado nosso, né, com tantas vertentes de colonização diferentes, com uma gastronomia extremamente variada, frutos do mar no litoral, você tem a comida alemã no Vale, a comida italiana no sul, então você tem uma série de pratos típicos que poderiam harmonizar com diferentes estilos de bebida. Qual é a sua visão sobre isso? Como trazer a gastronomia para as cervejas e vice-versa? Eu não tenho dúvida que esse produto cerveja ele vai render muitos benefícios para Santa Catarina, principalmente quando se entra na questão gastronômica. Eu, há uns 30 dias atrás, depois de um evento em São Paulo, um amigo meu me levou num local que vendia só cerveja. Você podia degustar, tinha umas mesas fora
do ambiente interno e junto a esse espaço cervejeiro tinha também um Black Burger, tá? Muito artesanal também. E aí eu vi um detalhe, aonde quando ele trouxe esse hambúrguer para mim, ele veio com uma mostarda. Adivinha de onde? Da Hemmer, de Blumenau. Tá? E aí eu perguntei para ele, por que você... aliás, todos os ingredientes para você adicionar no hambúrguer, todos eram Hemmer. Todos. Aí eu perguntei para ele, por que você escolheu a Hemmer? É porque é o melhor do Brasil. Aí sim, mas tá, melhor do Brasil. E aí ele adicionou, é porque é feito em Santa Catarina. Então, essa questão, né, dos produtos feitos em Santa Catarina, quando você vai no Brasil todo, né, nós temos uma marca muito forte do que é feito aqui é bom. Pode ter certeza disso. Né? É a questão da porcelana Schmidt, né? É a questão da linguiça Blumenau, é o queijo serrano e o frescal, enfim. Sim, né? Da ostra manezinha. A melhor ostra do Brasil, de onde é que é? Daqui. O melhor camarão é daqui. Né? Então, sim. Então tem uma série de produtos de Santa Catarina que já tem o título de melhor do Brasil, né? E uma série de produtos. A indústria de Santa Catarina, ela tem uma referência muito grande, como que é de Santa Catarina é melhor do Brasil. Então, a cerveja vai nesse mesmo embalo, não tenho dúvida disso, né? E vai agregar muito valor com os produtos da área gastronômica que nós temos. Né? E essas combinações, elas vão ser únicas, porque são produtos feitos daqui. E eu defendo muito, nessa questão do turismo, a questão da originalidade. O que é original não é commodity. O que é original não é commodity. Então nós podemos navegar nessa questão também, englobando a cerveja no nosso produto turístico, e vai ser um produto original, casar com a nossa cozinha, que ela é especial e vasta, né? Porque cada região de Santa Catarina tem uma característica totalmente diferente. E isso, em função do que foi falado aqui, com as 23 etnias, nos torna, né, um estado totalmente diferente também nessa questão gastronômica. Então nós podemos avançar muito ainda. Isso é um começo de um trabalho, né, que faz muito pouco tempo. Né, se você considerar os países do mundo aí que já tem 1000 anos de cerveja, 1200, 1500 anos, estamos engatinhando ainda. Então veja o quanto nós podemos avançar e agregar esse valor da cerveja no produto turístico, não tenho dúvida disso. Antes de passar a palavra para o Géser, queria mandar um abraço aqui para os nossos espectadores que estão já fazendo seus comentários pelo Facebook. Aqui a Rosângela Buitoni dando os parabéns, da Gester Cervejaria, do blog Celebrar Turismo e Eventos, um produto muito bem trabalhado, parabéns aos envolvidos. O André também da Gester, o Marcos Dalmoro. Sim, Marcos, esse material vai ficar disponível na internet, uma dúvida perguntando aqui para a gente. Felipe Moura dizendo muito bom o programa. Patrícia Pontal de Breis, orgulho de ser catarinense, ter pessoas tão capacitadas, engajadas, trabalhando no turismo cervejeiro. Então, a interatividade nas redes sociais está muito legal, obrigado, um abraço para todos. E aí eu já passo a palavra aqui para o Géser. Mas deixa eu falar, por exemplo, a gente não falou aqui do Grano Padano. Nosso queijo lá do oeste. Exatamente, de Guaraciaba. Nós temos 2 grandes padanos no Brasil, licenciados pela Itália. Então, olha o que a gente tem de joias, né? E toda uma infraestrutura, né? Porque quando a gente fala em mercado, que daí eu já vou passar a palavra para o Géser falando de mercado, você tem no mínimo 4 aeroportos, né, com capacidade de receber turistas de todos os locais do Brasil. Você tem Joinville, você tem Navegantes, você tem Florianópolis, tem Jaguaruna, Chapecó e alguns outros aeroportos regionais, os portos que recebem transatlântico com pessoas do mundo todo. Então nós temos aqui uma infraestrutura viária, as BRs duplicadas também. Pois é, isso até no futuro, a questão, você falou em transatlântico, por que já não pode chegar com os nossos produtos catarinenses para abastecer navio? Perfeito. Imagina, olha o potencial, né, como o navio que aportou ontem em Balneário Camboriú, com 6 mil passageiros. Né? Olha o que se toma,
né, de bebidas dentro do navio desse. Então, nós temos um mercado muito grande para a gente, nós buscarmos esse mercado também, pode ter certeza disso. Géser, e aí, como é que conecta o pessoal dos hotéis, das agências, você que tem uma operadora que vem batalhando na ponta, conectando essas pessoas, também com as operadoras nacionais, promovendo feiras, já fomos a algumas feiras juntos. Como fazer isso acontecer? Bom, assim, Alcides, você me acompanha, a Rose me acompanha, o presidente Valdir me acompanha nesse trabalho de quase 2 anos que a gente vem lutando para tornar isso, de fato, um produto interessante para o mercado. Para isso, eu tenho um checklist, quando eu entrego o produto na operadora, da parte da cerveja, são 73 itens que eu tenho que dar um jeito de resolver o nó, para que a operadora diga, tá bom, eu vou botar isso aqui para vender. Então, é um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça com o foco de resolver situações que dificultam o restante do processo. E veio muito da sensibilização e do entendimento dos cervejeiros, Richard, de que a gente não está só produzindo cerveja, não é só um negócio, é um negócio da nossa cultura. Foi por este caminho que eu comecei a trabalhar as conversas com as cervejarias, dizendo, olha, a gente não está só fazendo cerveja, isso aqui é Santa Catarina, é a nossa história, e as pessoas querem conhecer isso aqui, eles querem entender isso, né? E quando a gente começou a construir isso, e as cervejarias perceberam que, além de criar uma valorização da sua marca através do turismo, também eles estavam criando e estão criando um canal de venda também, porque acontece a venda durante o roteiro do produto. No final da visita, as pessoas têm acesso a poder comprar as cervejas que elas querem, que elas gostaram, elas degustam a cerveja durante o processo e no final elas podem comprar. E criando fluxo para isso, e por isso que precisa um roteiro específico e não apenas uma rota, criando um fluxo, isso vai se tornar muito interessante como uma parte agregada do negócio comercial da cerveja. Quando a gente foi ao mercado falar sobre isso, no início a gente começou com o Caminho Cervejeiro da Grande Floripa, as pessoas diziam assim, eu vou lá ver cerveja, será que o turista quer ir lá e ficar tomando cerveja? Não sei se as pessoas vão viajar para isso ou não. E a gente fez alguns testes e não havia assim, um entendimento da potência do produto. Então, nos segundos testes, a gente começou a vender de forma diferente o produto, já aprofundando o nível de experiência, onde a gente coloca o guia e há uma aula, vamos dizer assim, de quem vem conhecer cerveja em Santa Catarina, dessa cultura, de todos esses pontos que a gente falou de Santa Catarina, do que é bom, do que é cerveja, como faz cerveja, por que faz determinada cerveja. E aconteceu um fato muito legal que despertou muito interesse de quem vai vender para nós, que são as operadoras, no momento que eles me disseram assim, mas qual é a diferença? E talvez quem está em casa não tenha bem claro isso, alguns que estão nos acompanhando. Mas qual é a diferença disso que tu estás me falando, assim, essa cultura cervejeira, cerveja artesanal e a outra cerveja? Né? O que tem de... Por que é artesanal assim, né? E aí eu comecei a desenvolver, primeiro, a ideia da qualidade do que é feito. Estou certo, não estou, Richard? O nível de qualidade é infinitamente superior. Então, você tem um produto muito mais elaborado, muito melhor. E segundo, eu disse o seguinte, olha, cada cervejaria que você entrar, por mais que você tome o mesmo tipo de cerveja, a gente vai poder te apontar, quem fez aquela cerveja foi aquele cara que está ali, ó. Ele acordou um dia de manhã com uma ideia na cabeça, ou passou uma noite pensando nisso, eu vou mudar a minha cerveja assim, porque eu quero chegar em tal resultado. Então, cada cerveja, cada cervejaria, ela é feita por uma pessoa que pensou aquela cerveja. Então, como você compra um artesanato que uma pessoa fez com as mãos, é praticamente a mesma coisa que se faz cerveja, não é isso, Richard? Eles desenvolvem uma receita específica, não dá para fugir
muito do lúpulo, malte, cerveja e água e tudo mais, mas consegue dar um diferencial. Essa explicação tornou totalmente diferente a visão das pessoas para o produto e a gente foi aprofundando a experiência. Então é um quebra-cabeça que a gente conseguiu transformar num produto. Se a gente tiver tempo, a gente explica um pouco mais essa diferença, assim, de poder vir aqui e de ter um produto pronto para vender. Essa semana a gente está recebendo aqui algumas pessoas de outros estados para fazer o roteiro em Joinville, em Blumenau, Florianópolis, região de Balneário Camboriú. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso. Então, quando a gente termina o produto e leva para o operador e apresenta, está aqui, ó, é uma cartilha onde tem diversos itens para eles entenderem o que as pessoas vão fazer no roteiro. Uma das estratégias de promoção dentro do turismo, que já é comum, não é só nós que fizemos isso, é trazer as pessoas para conhecer o roteiro. Então, a gente conversou com uma operadora que já nos vendeu o roteiro para janeiro, presidente, e nos disse assim, mas eu quero ir lá entender, antes de vir aqui, eu quero ir lá entender, eu quero conhecer isso, porque eu vou marcar um grupo, tem um grupo querendo ir, mas eu quero ir lá e quero entender. Então, a gente chama isso de fan tour, quando tem um convite, as pessoas vêm conhecer, o fan trip, quando elas pagam uma parcela dessa viagem para poder vir conhecer, elas virão para esses 4 destinos que já estão com o roteiro pronto, para conhecer, para entender essa coisa da experiência. E aí, o legal é que o nosso roteiro, diferente de qualquer outro roteiro, nosso que eu digo é de Santa Catarina, eu não estou falando só de Casa Verde, porque eu vi todo mundo para elaborar o roteiro, eu não fiz isso sozinho. Muita gente, vocês todos que estão aqui, discutiram muito comigo. A nossa experiência é a seguinte, a pessoa vai vir para o roteiro de Santa Catarina. Quem está nos acompanhando, que é das operadoras, queria dizer o seguinte, quem vier para Santa Catarina conhecer a cerveja de Santa Catarina, essa aqui, vai conhecer a cultura da cerveja de Santa Catarina e vai sair de Santa Catarina transformado. A sua visão até ali e depois desse roteiro vai ser transformada e para melhor, vai entender de cerveja, vai conhecer de cerveja de Santa Catarina, vai conhecer muitos e muitos mestres cervejeiros, vão estar na cervejaria falando do produto que construíram. Então, com certeza, a nossa experiência, ela vai além da ideia inicial de experiência turística, que é explorar um dos 5 sentidos. A gente vai explorar alguns sentidos e vai transformar a visão que a pessoa tem sobre a cultura cervejeira, sobre a cerveja de Santa Catarina e o seu olhar em relação à cerveja. Então, essa experiência que a gente conseguiu botar no roteiro e é isso que a gente está convidando turistas, as pessoas a virem conhecer aqui em Santa Catarina. Valdir, lá em 2006, quando eu fiz esse roteiro por Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, para mim foi uma experiência sensacional, foi transformadora. O que o Géser coloca também faz muito sentido. E para você que é um cara que viajou bastante pelo mundo, já teve várias experiências de turismo, o que você pode falar para a gente? Realmente o turista que vir para Santa Catarina vai se transformar? Bom, primeiro porque a minha formação é de engenharia e eu estou na área de turismo. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui. Então, piamente eu acredito, eu não tenho dúvida disso, até porque vários ingredientes novos a gente adicionou no turismo de Santa Catarina ao longo do tempo. E todos deram certo. Todos. Não tivemos nenhuma experiência turística em Santa Catarina lançada, como um produto turístico, como um segmento do turismo que não deu certo. Principalmente quando se fala dessa questão que agrega muita cultura. E até porque, dentro das nossas pesquisas, os pontos principais da vinda das pessoas a Santa Catarina, primeiro é a natureza e o segundo é o cultural. Então, quando tu adota um produto e coloca junto como ingrediente cultural, e ainda quando fala de Santa Catarina, não tem dúvida que vai ser sucesso. E é por aí, o viés é por aí. Essa questão da cultura está muito enraizada no conceito do Estado de Santa Catarina, pela questão do turismo e, como eu já falei, pela questão da produção. Por que nós somos um alto produtor? Nós somos 6ª economia do Brasil. Por quê? Porque nós somos muito produtivos. Então, isso é cultural. Eu digo que é DNA. Santa Catarina tem um DNA.
e tem o DNA da cerveja embutido, não tem dúvida disso aí. Tem um aspecto de mercado que me chamou muito a atenção no começo, porque o turismo, um produto turístico, para rodar, ele leva um tempo para amadurecer, para ser formatado, para testar, para ser ajustado, né? Sim. E hoje a gente vê Gramado, por exemplo, né? Gramado não nasceu desse jeito maravilhoso que é hoje, né? Gramado são 30 anos, talvez mais. De articulação, de investimentos, de entendimento. São 60 anos de história dele. 60 anos de história. 60 anos. Eu também ouvi falar muito sobre a Serra Gaúcha. Você tem Caxias do Sul, que no passado, eu lembro que meus pais viajavam, era tomar vinho em Caxias do Sul, não em Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves também fez um trabalho de estruturação do turismo, de articulação. E hoje a Serra Gaúcha, as pessoas viajam para Bento Gonçalves, Garibaldi, para tomar espumantes e vinhos, e Caxias ficou um pouco para trás. Eu tenho amigos em Caxias que falam sobre isso também. Então, o que você pode falar para a gente também desse período de amadurecimento para as cervejarias, para o hoteleiro, para os operadores, de amadurecer o tempo de maturação de um produto como esse? E do papel de cada parte nesse período? É muito natural que, com pouco tempo de cervejas artesanais como nós temos em Santa Catarina, e até porque tem os grandes players de cerveja mundiais são do Brasil, né, que nós vamos chegar e dominar o mercado, né? Não é assim. E até porque também as pessoas têm que entender como é feita, como o Géser falou, e o Richard também, como é feita a cerveja, né, e por que esse produto é diferente. As pessoas têm que entender, porque muitos deles nunca experimentaram uma cerveja artesanal. Sempre ficam no lado comercial, normal, até porque é mais barato, né? Economicamente é mais barato, mas nunca experimentaram a diferença entre uma cerveja, como são as cervejas artesanais de Santa Catarina, e as outras cervejas normais. Eu acredito que, com o passar do tempo, vai acontecer o que aconteceu com o vinho. Olha o que era o vinho de Santa Catarina, principalmente o vinho de altitude, e que ninguém acreditava também nessa questão do vinho de altitude, e olha como ele exportou também no mercado. Porque muitas pessoas também sabiam do vinho de Santa Catarina, que era o tal do vinho artesanal, vinho de mesa, né? E nunca tinha experimentado o tipo de vinho. Aí, quando começa a experimentar um tipo de vinho mais elaborado, né, feito com mais carinho, mais dedicação, né, como são feitas as cervejas, sem sombra de dúvida, o mercado vai ampliar. E com a questão da cerveja, o caminho também vai ser esse. E agora ainda não está dentro daquilo que a gente espera, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Até porque nós estamos dentro de um mercado hoje, o nosso turismo de Santa Catarina está dentro do mercado mundial. Muito bem, Valdir. No próximo bloco nós vamos falar dos desafios, das oportunidades. Então vai chegando agora ao final desse terceiro bloco, vamos para um rápido intervalo e na volta voltamos com todos aqui na nossa mesa, na nossa bancada, para falar dos desafios e o que vem pela frente. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzem. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora.